Olá, eu sou o professor Rafael. E neste vídeo você vai aprender sobre as roupas dos tempos bíblicos. Se este vídeo for útil para você, inscreva-se no canal. O vestuário. O guarda-roupa do indivíduo que vivia nos tempos bíblicos era básico. Uma tanga, talvez, era usada por baixo da túnica, e também se usava alguma forma de cobertura para a cabeça. Calçados e casaco eram opcionais. As pequenas variações nesse padrão durante os dias bíblicos ficavam no terreno das cores, material e estilo, em vez de nas provisões básicas, pois roupas desse tipo se adaptavam melhor a um clima relativamente quente. Paulo usava a túnica presa na cintura por um cinto, como uma metáfora para o estilo de vida do povo escolhido de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12. E todos compreendiam que ele falava do que era básico. A roupa de baixo, quando usada, era uma tanga ou saiote. Pedro usava a tanga quando ficava, ou despido, no barco de pesca da família. João capítulo 21, versículo 7. Jesus foi crucificado usando apenas a tanga, porque os soldados já haviam removido sua túnica. João capítulo 19, versículo 23. A túnica. A túnica era a peça essencial, sendo feita de 2 pedaços de material, costurado de forma que a costura ficasse horizontal, à altura da cintura. Quando eram tecidas listas no material do tir, elas caíam verticalmente no tecido acabado. A túnica era como um saco em muitos aspectos. Havia uma abertura em V para a cabeça, e cortes feitos nas 2 laterais para os braços. A túnica era geralmente vendida sem a abertura em V, para provar que era realmente nova. O material podia ser lã, linho ou até algodão, segundo as posses do usuário. As túnicas feitas de pano de saco ou pelo de cabra eram muito desconfortáveis por causarem irritação na pele. Só eram então usadas em épocas de luto ou arrependimento. As túnicas masculinas eram quase sempre curtas e coloridas. As das mulheres chegavam aos tornozelos e eram azuis, com bordados no decote em V, o que em alguns casos indicava a aldeia ou região do usuário. A túnica usada por Jesus deve ter sido da última moda, por não ter a costura central. Teares preparados para acomodar o comprimento total da túnica só foram inventados nos seus dias. Veja João capítulo 19, versículo 23. A túnica era presa à cintura por um cinto de couro ou tecido áspero. O cinto tinha às vezes uma abertura, para colocar um bolso onde guardar dinheiro ou outros pertences pessoais. Marcos capítulo 6, versículo 8. O cinto era também útil para enfiar armas ou ferramentas. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Quando os homens precisavam de liberdade para trabalhar ou correr, levantavam a barra da túnica e a prendiam no cinto, tendo assim maior liberdade de movimento. Isso era chamado de cingir os lombos, e a frase tornou-se uma metáfora para os preparativos. Pedro recomenda, por exemplo, discernimento claro, aconselhando os cristãos a cingirem o seu entendimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. As mulheres também levantavam a barra da túnica, no caso delas, para levarem coisas de um lugar para outro. Não eram usadas roupas de dormir no fim do dia. O cinto era afrouxado e a pessoa deitava-se com a sua túnica. O manto. Quando o indivíduo era suficientemente rico para comprá-lo, ou quando o frio exigia, um manto, ou capa, era usado por sobre a túnica. Os mantos eram feitos de 2 formas. No campo, onde o calor era determinante, eles enrolavam material pesado de lã ao redor do corpo, costurando na altura dos ombros e abrindo fendas para a passagem dos braços. O manto era a única forma de proteção para muitos. Portanto, mesmo que recebido como penhor de um empréstimo, ele tinha de ser devolvido ao dono antes do anoitecer para que pudesse agasalhar-se na friagem da noite. Êxodo capítulo 22, versículo 26 e 27. Pela mesma razão, um tribunal judeu jamais daria um manto como recompensa. O outro tipo de manto era como um vestido frouxo com mangas largas. Quando feito de seda era um traje de gala, e o indivíduo rico jamais sairia de casa sem ele. Os fariseus usavam franjas azuis na orla de seus mantos, a fim de que outros vissem que eles guardavam a lei registrada em Números capítulo 15, versículos 38 e 39. Em vista de essa prática tender ao exibicionismo, ela foi condenada por Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 5. A mulher que sofria de hemorragia quis provavelmente tocar essa extremidade do manto de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 20. Calçados.
Os pobres quase sempre andavam descalços, mas outros usavam sandálias simples. A sola era feita de um pedaço de couro de vaca cortado na forma do pé. Ela era ligada ao pé por uma tira comprida que passava através da sola, entre o dedo maior e o segundo dedo do pé, e era amarrada ao redor do tornozelo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Um outro modelo prendia alças leitas ao redor da sola com uma tira, cruzando-as por sobre o pé. Chinelos eram também usados. Chapéus. A maioria dos homens parece ter usado uma cobertura no alto da cabeça. Um pedaço de material dobrado em forma de tira com um dos lados virado para cima, de modo a dar uma aparência de turbante. As mulheres usavam um quadrado de material dobrado para proteger os olhos e que caía sobre o pescoço e ombros, como proteção completa contra o sol, o qual era mantido no lugar por um cordão trançado. Um véu transparente era usado algumas vezes sobre a cabeça para que a mulher não mostrasse o rosto em público. Só o marido podia ver a face da esposa. Rebeca ocultou assim o rosto antes de casar-se com Isaque. Gênesis capítulo 24, versículo 65. Na cerimônia de casamento o véu era retirado do rosto da noiva e colocado no ombro do noivo, com a declaração: o governo está sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Limpeza das roupas. As roupas eram lavadas, permitindo que a água limpa de um regato passasse pela trama do tecido removendo a sujeira, ou colocando as roupas molhadas sobre pedras chatas e esfregando a sujeira. Davi usou a ideia de lavar roupas como um símbolo da ação necessária para limpar o seu pecado. SI 51.2. O sabão era feito de óleo de oliva ou de um álcali vegetal. Vestuário básico. Bem poucos podiam adquirir roupas devido ao seu alto preço. Os pobres só tinham uma muda de roupa. Portanto, era comum trocar uma pessoa por um par de sapatos. Amós capítulo 2, versículo 6. E foi praticamente revolucionário dizer ao povo que desse as túnicas de reserva como fez João Batista. Lucas capítulo 3, versículo 11. É interessante ver que na sua codificação da lei no século I depois de Cristo, os judeus fizeram uma lista de roupas que podiam ser resgatadas de uma casa incendiada no sábado. Interessante porque a lista indica o valor das roupas e menciona peças familiares na época. A lista está dividida em duas seções, para homens e mulheres. As crianças usavam versões menores das roupas dos adultos. Muitos dos nomes das peças são gregos, mas os padrões básicos são exatamente os mesmos. As roupas tinham tamanha importância que rasgá-las em pedaços era um sinal de intenso sofrimento ou luto. Jó capítulo 1, versículo 20. Ornamentação. Além das roupas, eles usavam muitos outros recursos, tais como maquiagem, enfeites e tratamento de cabelo. Esse aspecto era tão importante para as mulheres da época do Novo Testamento que as cristãs foram advertidas a se enfeitarem com um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Os cosméticos eram feitos com col, carbonato verde de cobre, ou com galena, sulfeto negro de chumbo. Ezequiel capítulo 23, versículo 40. Isaías descreve em detalhes a ornamentação usada em sua época. Isaías capítulo 3, versículos 18 ao 21. Muitos dos brincos, braceletes e pingentes eram engastados com pedras preciosas, mas é extremamente difícil identificar a natureza exata das pedras nas linguagens antigas. Óleos eram usados como base para pigmentos que coloriam os dedos das mãos e dos pés. Os cosméticos poderiam ser aplicados com os dedos ou com uma pequena espátula de madeira. Os homens usavam frequentemente um anel no dedo ou numa corrente ao redor do pescoço, mas esses anéis serviam mais para selar do que como decoração. Nos dias do Antigo Testamento, o cabelo era um item importante, sendo raramente cortado. Leia agora a sua Bíblia. Roupas masculinas e roupas femininas. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Em vista da túnica ser tão básica, ela era idêntica para homens e mulheres, exceto que a do homem era geralmente mais curta, na altura do joelho, e a da mulher mais longa, na altura do tornozelo, e azul. A proibição de trocar as roupas teve sua origem no estímulo sexual que fazia parte da religião cananita. 0 Casaco colorido de José. Gênesis capítulo 37, versículo 3. José ganhou uma túnica feita de muitas peças. As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas que atrapalhavam quando havia serviço a fazer. Quando as mulheres usavam mangas longas e largas,
Elas as amarravam atrás do pescoço para que os braços ficassem livres. Isso indicava que José não devia fazer trabalho pesado. Ele era o herdeiro escolhido para governar a família. 0 manto e a túnica. Mateus capítulo 5, versículo 40. Lucas capítulo 6. Versículo 29. Jesus não entenderá mal e não estava se contradizendo. No primeiro caso, Jesus falava sobre o tribunal que podia tirar a túnica, mas não a capa da pessoa. No segundo caso, um ladrão iria roubar primeiro a roupa de cima, que era valiosa, cobrindo a cabeça das mulheres. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. As mulheres respeitáveis andavam com a cabeça coberta e usavam véu fora de casa. Só as prostitutas mostravam a face e exibiam os cabelos para atrair os homens. Paulo diz então aos cristãos que se uma mulher não usar véu na igreja, deve ter a cabeça raspada, mas é melhor que cubra a cabeça. Mesmo quando os cristãos têm liberdade para a prática da sua fé, não devem contrariar os bons costumes. A armadura de Deus. Efésios 6.10,11. Paulo se refere à roupa usada pelo soldado. Ele combina a profecia de Isaías sobre a armadura de Deus, Isaías capítulo 59, versículos 16 ao 17, com o que sabe sobre o soldado romano. Por baixo da armadura do soldado estava uma vestimenta básica para ficarem firmes, de modo que a armadura, casaco e saia de couro cobertos com placas de metal, pudesse ajustar-se por cima. Os soldados romanos tinham sandálias pregadas com taxas grandes que firmavam seus pés no chão. Paulo usa a descrição para dizer que o diabo não poderá derrubar os cristãos se eles forem estritamente honestos, absolutamente justos em seus tratos e não se deixarem perturbar facilmente. Acrescente a isso uma salvação que os capacita a viver segundo o padrão de Deus, com acesso ao que Deus disse e confiança nele, e o cristão estará bem protegido. Os trajes do sacerdote. Êxodo capítulo 28. Os sacerdotes usavam uma roupa de linho sobre a parte de cima da túnica, talvez para mantê-la limpa, chamada estola. 1 Samuel capítulo 2, versículos 18 ao 19. 0 Sumo sacerdote usava roupas especiais, mas continuava seguindo a provisão básica. A túnica era azul, a estola ricamente bordada, e havia nesta uma espécie de bolsa incrustada de joias contendo 2 discos para determinar a vontade de Deus, ao serem lançadas sortes. A capa era branca. Ele usava um turbante especial na cabeça. Se o vídeo foi útil, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações.